Oi, todo mundo! Este daqui é um vídeo que me pediram diversas vezes e que eu tô muito animada pra fazer, que é sobre como usar meias e meias calças. Agora, se eu fosse fazer um vídeo falando de tudo que eu adoro sobre meias e meias calças, eu ia fazer um vídeo de 22 minutos, que foi o que aconteceu da última vez que eu tentei gravar este vídeo. Então eu estou regravando porque eu achei que vocês não iam me aguentar durante 20 minutos falando sobre meias. Mas vai ter um post no blog também com alguns outros exemplos de outfits que eu já postei e alguns outros exemplos do que eu estou falando aqui que eu usei na prática. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre meias calças é que elas vêm numa variedade de grossuras enorme. A grossura seria o fio da meia, o denier, e ela começa no número 5. Então você tem meias calças praticamente invisíveis, que são usadas principalmente se você não quer que apareça no visual. Entre essas invisíveis, eu prefiro as que têm um fio entre 10, 15 e 20, porque daí elas ficam muito legais quando tá naquele clima que não tá calor o suficiente para ir com as pernas de fora e também não tá frio o suficiente para usar uma meia calça mais grossinha. Agora, o importante nessas meias é que você escolher uma que seja mais próxima da sua pele mesmo, então não vá só naquela de pele natural, porque pra mim, por exemplo, a minha pele fica parecendo um umpa-lumpa da cintura pra baixo, toda laranja. Eu tenho que ir com as mais clarinhas, as champanhes. Essas meias são super baratas e são muito úteis. Primeiro porque você pode usar elas sem pensar que é uma meia. Eu coloco elas não interferem no visual, elas não acrescentam textura, nem cor, nem nada. Então eu posso pensar como se eu não estivesse lidando com a meia. E é muito útil entre as estações se você for friorenta, como eu. Porque assim você protege a sua pele, mas você não vai passar por calor. Outra coisa que eu faço muito com essas meias é que eu faço uma sobreposição fingindo que ela não existe. Ou seja, se eu tenho meias rendadas no inverno, eu gosto de colocar ela por baixo, porque daí protege minha pele, porque daí não entra frio dentre o vazado da meia calça. Ou, por exemplo, se eu tô com meia 5/8 e 3/4, que eu vou falar mais à frente no vídeo, eu também posso usar ela pra proteger as minhas coxas, não deixar elas expostas, mas ter o charme de só parecer que eu tô com a meia mais curta. Se você vive num lugar quente, você quer procurar por essas meias que tem o denier mais fino. E elas não vêm necessariamente lisas, só pra parecer que você não tá usando. Tem algumas bem interessantes, aqui em cima do meu rosto deve estar aparecendo algumas. Por exemplo, essa da Le Café, que tem várias rosas e tal, é um fio 30, mas ele tem pedacinhos bem vazados, então ela fica super respirável na pele. E eu tenho duas da Trifil que tem um efeito interessante, meio que de tatuagem, por assim dizer, mas na verdade são bordados na meia. É uma ótima opção pra você que vive num clima muito quente e você quer ter um charmezinho extra nas pernas, mas não dá pra usar um fio maior. Obviamente, eu não posso fazer milagres quanto ao tempo, então se você vive num calor de 39 graus em Cuiabá, você dificilmente vai conseguir usar essas meias calças, a não ser que seja assim um dia muito fora do comum. Eu sei porque eu tenho uma amiga de Cuiabá que diz que lá é muito quente. Mas é uma opção pra quem vive num clima ali com 26 graus e dá pra encarar uma meia de um fio 20 e não consegue encarar uma mais grossa e que é o charme. Da maneira que existem as meias então super finas, existem as meias super grossas. Eu adoro principalmente pro inverno as que dão uma aparência de tricô, e você não tem que se preocupar dessa textura fazer parecer que sua perna é mais grossa, porque a maioria delas tem várias linhas verticais, isso acaba alongando a perna e acaba dando um efeito muito bonito. Sem contar que a textura do tricô tem muito a ver com outfits que a gente costuma bolar nessa época do ano, se você mora em lugares mais frios. Se mesmo uma meia de fio 150 sozinha não é o suficiente pra você, você pode pensar em... Existem meias calças e leggings próprias pra pôr por baixo de outras roupas. São tipo uma segunda pele, porque elas são bem finas, se você for pensar no fio. Essa aqui que eu tô segurando, por exemplo, é um fio 250. Então, como dá pra ver, não tem opacidade nenhuma nela. E ela é super fechada a trama. Quanto mais fechada for a trama, mais termoisolante a meia será. O que isso quer dizer? Na verdade, eu acho que minhas calças são muito mais gostosas de usar no frio do que calças, porque elas estão coladinhas na sua pele, e se for uma trama fechada, não deixa o vento passar e vai reter o calor, porque você tá deixando o calor lá bem gostoso, não tem um espaço, como em algumas calças, para o frio ficar entrando. Então, eu acho muito mais quentinhas.
E essas meias calças e leggings aqui super grossas, você encontra, eu gosto muito das da Lupo, e você encontra em algumas outras lojas de meia. Nessa época do ano é fácil de achar. Eu tenho branca, marrom e preta. E o que eu faço é que eu coloco por baixo da meia calça conforme a cor. Então, a branca debaixo das minhas meias calças mais claras e eu coloco a preta e a marrom debaixo das mais escuras. Mas existe sim meias calças super grossas e vai por mim, são mais quentes que muita calça por aí. As marcas de boa qualidade, as meias calças são muito confortáveis. O que você quer procurar é uma que sinta gostoso quando você for experimentar na sua mão já. Porque normalmente nas lojas eles têm como se fosse uma amostrinha da meia, você pode sentir, e se ela não sentir muito artificial na sua mão, ela vai ser muito confortável nas suas pernas também. Quanto ao tamanho, eu uso G infantil ou eu uso P adulto. Se você ficar na dúvida, por exemplo, teve um tempo que eu era mais cheinha, que eu tava entre o P e o M. Eu diria que tem algumas lojas que tem uma meia calça pra você provar, mas não... Eu não iria por esse caminho. Você pode comprar uma super baratinha, tem meias calças que começam em R$5. Compra uma P, compra uma M, ou uma M e uma G. Experimenta e vê o que fica mais confortável em você. Mas sempre tem atrás uma espécie de... que não é exatamente como costuma vir, mas sempre tem uma tabelinha falando a altura e o peso e qual tamanho o tamanho da meia calça veste. Então, essas tabelinhas são muito úteis para você encontrar o seu tamanho. Como eu acabei de mencionar preço, acho que vale a pena também dizer que meia calça é muito legal, porque elas são relativamente baratas, elas vão de R$5 até os 40, eu acho que numa nacional pagar mais de 40 é ser roubado. E você consegue dar uma variada tão legal no seu visual. Aquele mesmo vestido que você usou 200 vezes parece que é outra roupa quando você põe uma meia calça diferente, uma meia diferente. Acaba tornando o visual muito, muito, muito legal mesmo. Dá um interesse visual, ajuda você a brincar com estampa se você ainda tem medo disso. Por isso, eu sou uma apaixonada, uma entusiasta das meias calças e eu espero tornar vocês um pouquinho entusiastas delas também. Antes de começar a falar um pouco sobre como combinar as meias calças diferentes, eu queria falar só que eu recebi algumas perguntas sobre meias 3/4 e 5/8. 3/4 são as meias que ficam até o seu joelho, então terminam logo abaixo. Eu não uso muito porque não gosto dos meus joelhos, mas elas dão um visual muito interessante. Eu prefiro as 5/8 porque elas acabam sendo muito mais... elas valorizam muito mais as minhas pernas e eu acho que dão um efeito muito legal também com os vestidos, porque se tiver mais calor eu posso fingir que é uma meia calça, dependendo da altura que eu deixei a meia. Uma coisa que eu tenho que falar é que 90% das minhas meias 3/4 e 5/8 são de marcas japonesas e não se encontram mais nas lojas. Mas existem algumas opções em lojas nacionais, eu já fiz bons achados na Riachuelo, se eu posso dar uma dica pra vocês. E a Lupo e a Trifil de vez em quando lançam algumas diferentes. A Phuket também costuma vir com algumas um pouquinho... assim, legais e tal, com algumas texturas coloridas e tal, dependendo da estação. As meias calças lisas coloridas, eu prefiro pensar nelas, principalmente para combinar com peças estampadas. Por exemplo, se eu tenho um vestido e eu posso ver todas as cores que tem nas estampas dele e puxar cada uma dessas cores para meia calça. Então, por exemplo, neste vestido estampado tem azul marinho, tem vinho, tem um pouco de roxo. Se eu ponho uma meia vinho, que por sinal essa daí é uma 5/8, fica um visual bem diferente, fica um pouco mais rico nas cores, enquanto que o azul marinho, por ser um neutro, eu posso usar e fica bem discreto também. Varia muito do visual que você quer buscar, mas acaba te ajudando a dar várias caras para o mesmo vestido. As lisas coloridas eu prefiro usar assim, com peças que já sejam mais trabalhadas, porque pra mim elas não são especiais o suficiente para serem um ponto de destaque do seu visual. Eu gosto de usar como ponto de destaque no visual as meias que já são super trabalhadas, e nesse caso eu acho que tem o modo básico de usar e o modo um pouco mais avançado. Então, o modo mais básico seria pegar a meia e procurar a cor mais base dela. Mais base seria a cor que mais tem nela, no caso deste exemplo aqui, o preto. Eu peguei o preto e tornei ele o principal do meu outfit, então o destaque vai para as meias. Mas é muito importante você harmonizar o seu visual, equilibrar. Então eu peguei um pouquinho do branco da meia e coloquei numa tiara. E já faz muita diferença para o seu visual parecer inteiro pensado, inteiro bolado, e não apenas joguei uma meia. Você tem que sempre pensar no equilíbrio. A mesma coisa, eu tenho um visual que tem fotos no blog, onde eu utilizei uma meia degradê que eu adoro, que eu comprei na coleção que a Marisa fez com a estilista Juliana ou Giovanna Bianco, não lembro agora, deu tchutchi
na cabeça. Eu utilizei o preto como cor base para dar destaque para a meia, mas eu equilibrei o tom de púrpura e de roxo através de uma tiara rosa e de um cardigan roxo. O destaque tá na meia, mas você tem equilíbrio e harmonia no visual. Esse modo é o mais fácil porque você está lidando principalmente com cores sólidas em cima de sólidos, e você só tem a meia como a estampa como destaque. Agora, o modo um pouco mais avançado, que é um pouco mais complicado, eu acho que você tem que ter bastante confiança em você mesma para usar, o que eu acho ótimo, eu acho que você tem que usar tudo que te faz feliz, te faz sentir confiante, seria pegar as cores da meia, espalha no seu visual e brinca com estampas. Então aquela mesma meia que eu fiz um visual bem mais clássico, eu posso misturar com... E no caso eu fiz um tema de corações, porque eu adoro temas nos meus outfits. Se você segue o meu blog, você vai saber que eu adoro um tema inteira. Eu peguei e coloquei com uma saia que tem o chumbo e também tem o preto. Eu coloquei um cardigan que tem as mesmas cores que as cores mais claras das meias. E eu utilizei uma peça lisa para fazer a conexão. Agora, obviamente, isso chama muito mais atenção, mas é um modo muito legal, fica super equilibrado, super divertido e é mais lúdico também de usar a meia. Outra opção desse visual um pouco mais avançado é que agora eu tenho outro vestido estampado aparecendo aqui do lado. Oi, oi. E eu posso combinar ele de novo, como ele tem uma cor base azul, eu posso combinar com uma meia lisa azul, fica super discreto, como eu também posso pegar uma meia cujas estampas tenham as mesmas cores da estampa do vestido. No caso, eu ficaria mais contida em duas cores na meia, porque esse vestido em especial já é super colorido. Mas você pode ver que o tom de rosa é o mesmo rosa que tem no vestido, também tem o branco, meio off-white para puxar do vestido, então fica muito coeso. O importante quando você for pensar em montar um outfit com meia é ter coesão entre as cores, você quer ter um tema, você quer realmente criar a harmonia entre o visual, e não apenas jogar a meia e falar, o destaque tá pra ela. Não é assim, você tem que ter o equilíbrio para fazer o outfit ficar bem bolado, bem pensado, apresentável, independente do estilo. Eu tô mostrando outfits que tem o meu estilo, que é uma coisa mais feminina, muito inspirada por moda urbana japonesa, mas você não precisa usar essas dicas apenas para criar outfits iguais no meu estilo. Você pode usar pro seu. Então, se você tem um estilo mais punk, mais roqueiro, mais seja lá o que for, você consegue com certeza usar essas dicas. Eu queria avisar que tem um post no blog, como eu disse, com alguns outros exemplos que eu já usei na vida prática real dessas dicas. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, me deixa ali nos comentários lá embaixo, vou dar o meu melhor pra responder. Muito obrigada por assistirem. Se vocês gostam desses vídeos que são um guia de como usar um item, por favor dê um joinha aqui do lado. Se você gostou do vídeo, por favor se inscreva no canal para ver os meus futuros vídeos. Eu vou gostar muito de ver vocês por aqui de novo. Muito obrigada por tudo novamente e eu espero que vocês tenham um dia super mágico. Tchau!